Olá, eu sou Beatriz e eu, junto com a Tamires, a gente fez um trabalho sobre a Lei 13.467 de 2010, a Legislação Estadual de Saúde Animal. A nossa lei ela foi alterada em 2017 pela Lei 15.021 e nessa alteração ela apenas muda a redação de alguns artigos, de alguns incisos e adiciona outros. Então a gente fez o nosso trabalho baseado nessa atualização para poder trazer uma lei mais atual. Essa lei, o artigo 1º dela, ela fala sobre a política estadual de preservação da saúde animal, tem por objetivos. Ela basicamente cita quais são os objetivos dessa lei, que seriam combater, prevenir, controlar e erradicar enfermidades, organizar, coordenar e executar as ações de vigilância e saúde animal, estimular, organizar e coordenar a participação da comunidade nas ações de defesa sanitária animal e criar meios para impedir a introdução de agentes patogênicos de relevância para a saúde animal e pública do Estado. Além desses 4 incisos, ela possui também 2 parágrafos que falam basicamente sobre o Poder Executivo é quem define as regras, os regulamentos dos programas de sanidade animal e as medidas de proteção aos animais, e também fala sobre que as atividades previstas nessa lei, que vão ser posteriormente comentadas, elas podem ser feitas em conjunção com a União, os municípios e empresas públicas e privadas, caso exista a necessidade. O artigo 2º, ele é um artigo pequenininho e ele só define que a SEAPA, que é o órgão de serviço veterinário oficial. A SEAPA é a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio. O artigo 3º, ele é um artigo bem grande, possui 22 incisos, então a gente resumiu um pouco ele para não ficar muito maçante. Então, ele fala: as medidas destinadas à vigilância sanitária e à defesa sanitária animal do Estado compreenderão o cadastro e a realização de auditorias em estabelecimentos basicamente todos os estabelecimentos que envolvam os animais de interesse do Estado. Então, isso vai desde estabelecimentos de produção e abate até laboratórios de diagnóstico. Fala também sobre a habilitação de médicos veterinários e outros profissionais para atuar na defesa sanitária, a realização do inventário da população animal de interesse, o controle de trânsito deles e organização de projetos para a erradicação de enfermidades que sejam de interesse do Estado. Ele ainda fala sobre a fiscalização sanitária dos animais e também dos seus produtos, subprodutos e despojos, o controle da vacinação, a determinação de ações em prol da saúde animal, que em casos de doenças, é a destruição dos bens da fazenda, dos produtos, subprodutos de origem animal, o abate dos animais em si e interdição de estabelecimentos. Além disso, fala também sobre o cadastro de estabelecimento de comercialização, que isso entra mais ou menos no que a gente falou no começo. O planejamento e a coordenação e implementação de medidas de identificação e rastreabilidade e a promoção e controle do bem-estar animal. O artigo 4º, ele também é outro artigo bem pequeno e ele fala apenas sobre a compensação do produtor em casos de abate, sacrifício ou destruição de bens, desde que eles tenham acontecido por medidas de sanidade animal e por medidas sanitárias, e que não tenha ocorrido infração dessa lei. Então, o artigo 5º, ele também é outro artigo um pouco grandinho, e, em resumo, ele fala sobre as obrigações dos proprietários, transportadores e profissionais ligados à agropecuária. Então, elas são da execução das medidas de defesa sanitária nos prazos estabelecidos e nas formas que foram estabelecidas pelo Serviço de Veterinário Oficial, tá? Os proprietários, os trabalhadores, eles precisam permitir e colaborar a realização das inspeções sanitárias e eles precisam comprovar a realização de vacinas, exames e provas sorológicas dos animais. O artigo 6º, ele também é um artigo bem pequeno
E ele fala só que todos os estabelecimentos que promovem uma aglomeração de animais ou os proprietários que desejam aglomerar animais, por exemplo, em feiras, em leilões, exposições, eles precisam de uma permissão e que essa permissão precisa seguir, para ela ser dada, ela precisa seguir certos regulamento. Esse regulamento ele é dado no artigo 7º. E é basicamente o cadastro no órgão estadual de defesa, a mantença da escrituração de controle da origem e destino dos animais, e o cadastro e adequação às normas sanitárias e requisitos estruturais dos locais para a realização dos eventos. Continuando, então, no artigo 9º, que diz que as medidas de defesa sanitária animal deverão ser executadas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, nos prazos e formas que forem determinados pelo Serviço Veterinário Oficial. No artigo 10, diz que todos aqueles que, a qualquer título, tenham em seu poder produtos ou insumos veterinários de peculiar interesse do Estado, liberados para comercialização, deverão estar devidamente aparelhados para a conservação desses produtos em insumos. Então, por exemplo, se você for um produtor de leite, na sua propriedade deve haver um tanque de resfriamento, porque o leite ele precisa obrigatoriamente ser mantido a 4 graus. As pessoas ou empresas elas ficam obrigadas a armazenar ou transportar os produtos e os insumos veterinários em condições adequadas e fornecer qualquer tipo de informação solicitada pelo Serviço Veterinário Oficial. Em casos especiais, o artigo 11 fala que o órgão fiscalizador poderá proibir ou estabelecer condições para o trânsito de animais e de seus produtos e subprodutos. Esse artigo ele é composto por 2 parágrafos que dizem que os animais que estiverem em trânsito devem estar acompanhados do documento de trânsito animal e dos documentos zoossanitários, conforme estabelecidos nos regulamentos específicos. E o transportador de animais deverá portar os documentos zoossanitários e colaborar com a fiscalização quando solicitado. Caso ele não faça isso, entra o artigo 12, que fala que aos infratores da lei serão aplicadas certas penalidades. O artigo ele é composto por 7 incisos e 10 parágrafos. O inciso 1 apresenta as multas em UPF, que podem chegar a 20 mil, nos mais diversos casos de gravidade de infração, como não realizar cadastros de propriedade de criação de animais, não comprovar a realização de exames ou provas diagnósticas e realização de vacinas, não deixar de prestar informação ao Serviço Veterinário Oficial e dificultar as ações de defesa sanitária animal. No caso da ação não tecida de má-fé, é dado somente uma advertência. Alguns outros parágrafos eles especificam o cálculo das multas que podem dobrar o valor em caso de reincidência ou falsificação, por exemplo. Se o proprietário ele tiver o seu animal apreendido, ele pode ter de volta ao sanar os problemas que levaram a isso. Caso não aconteça, o animal será destinado ao abate, e os produtos do mesmo podem ser destinados a órgãos ou doados às instituições filantrópicas e de assistência social. O artigo 15 diz que o Estado ele estimulará a criação, pelos segmentos interessados, de entidades sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a defesa sanitária dos animais, sendo que será dada prioridade às entidades reconhecidas pela CEAPA como organizações sociais de fins específicos. O artigo 17, então, é abordado o tratamento diferenciado de produtores familiares, tem no caso de infração. O tratamento diferenciado ele se dá levando em conta as condições sociais e financeiras dos produtores. Para concluir, então, a necessidade dessa lei é visível, vendo que é ela quem regulamenta e regula alguns dos vários direitos e deveres do médico veterinário, produtores e trabalhadores nesse setor agropecuário do Rio Grande do Sul, no âmbito da vigilância sanitária e de saúde animal. Esse controle é crucial não só para a garantia financeira e da produção animal, mas também para a saúde humana, seja em relação aos zoonoses ou no fornecimento de alimentos de origem animal. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.